Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Eu sou o Maurílio Gomes e é aqui que eu falo sobre uma outra educação política, uma outra educação escolar e também de comportamento. Antes de falar sobre o que eu tenho para dizer no vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Isso é importante para a gente aqui aglutinar pessoas e transformar aqui uma comunidade para se falar em prol da educação, para que ela inclua aí mais os mais pobres, os moradores de periferia como eu, e combata aí essa desigualdade social profunda do Brasil. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a data da educação, o dia 28 de abril. É um dia simbólico para a gente pensar a educação, para a gente discutir a educação. Eu não falei absolutamente nada no dia, e não deu para me falar sobre o dia 28 de abril no dia 28 de abril. Mas é uma data muito importante, mas é uma data simbólica que faz com que o brasileiro tenha que discutir a educação. A gente precisa de inúmeros outros dias 28 de abril. A gente precisa fazer o dia 28 de abril todos os dias. Porque é todos os dias que a gente tem que discutir a educação. Porque é só a educação no Brasil que vai poder transformar essa nação. Fazer com que o Brasil cresça, apareça, desenvolva. É somente a educação. E isso eu falo uma educação não como um projeto político de governo. Não, eu falo isso como um projeto de Estado, como uma política de longo prazo para a educação, como fez a Finlândia, como fez Singapura, como está fazendo a China, de prolongar e de fazer com que o próprio estamento burocrático vai ali alimentando a longo prazo esses avanços em instituições que vão se aperfeiçoando na educação. O dia 28 de abril é um dia que se discute a educação, e quando você vai olhar a questão da discussão, sempre gira em torno dos problemas da educação. Problemas a gente tem, poderia aqui falar sobre eles, enumerar sobre os problemas da educação. E também, né, é o que mais a gente tem. É claro que a gente também tem alguns exemplos de educação em alguns estados, por exemplo, no Ceará, que é hoje que lidera o IDEB nacional, Pernambuco, o Espírito Santo e Goiás. É uma pena que dentro desses quatro aí melhores estados, nenhum do triângulo de ferro da política brasileira está dentro desse ranking número 5 aí da educação. Eu falando de Minas, vejo como que está a situação do professor e até mesmo com o movimento que o governador fez em beneficiar outras carreiras, como a carreira de segurança. Aí parecia que ele estava sendo achincalhado e não teve outra alternativa. E você vê que uma relação que a gente tem, não que eu seja contra os policiais, porque os policiais são uma instituição a mais antiga da República, do Brasil, para falar a verdade. E hoje está aí na mão do Bolsonaro, que consegue agradar gregos e troianos. Não sei como que ele consegue agradar polícia e milícia, né? As coisas estão meio desconjuntadas aí, mas não é assunto desse vídeo. Então, a gente precisa transformar o dia 28 de abril no dia de defesa também do professor, de uma carreira decente para o professor, que essa carreira tenha uma estrutura, como tem inúmeras outras carreiras no Estado, no estamento burocrático do Estado. Então, a gente precisa de falar também de uma lei, de um marco regulatório, como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal para a educação. Eu não estou falando assim desse ponto fiscal, estou falando da questão da responsabilidade. A gente precisa criar um marco regulatório que faça com que os poderes e os órgãos de controle tenham uma maior eficiência e até uma maior ação para poder cobrar mais resultados da educação brasileira. A gente pode também falar que o dia 28 de abril faz com que as elites sejam obrigadas a repensar a própria educação delas. Porque quando se compara a educação das elites brasileiras com as elites dos países da América Latina, o ensino está atrasado. Isso falando do próprio setor privado da educação, conforme o último PISA. Então, a gente tem que falar sobre o dia 28 de abril todos os dias. Falar sobre a importância da educação todos os dias, porque ela reflete em inúmeros outros setores da nossa vida, da vida da sociedade, da dinâmica econômica do país, da forma como que o país enriquece, até mesmo das relações entre as classes econômicas, que é uma coisa que melhora muito, dinamiza muito, diminui muito as tensões entre
as relações entre as classes sociais, porque você tem um maior dinamismo de uma economia que acaba abraçando a todos. É uma ideia que nem é minha, é uma coisa que vem do Oliveira Viana, que é um dos pilares daqui bibliográficos do canal. Ele não seja um dia único no calendário, que a gente discuta a educação todos os dias. Vai falar um fora Bolsonaro? Fala sobre educação. Vai falar alguma coisa sobre política? Fala sobre educação. Vai falar sobre desenvolvimento? Fala sobre educação. Economia? Fala sobre educação. Porque a educação, ela, quando ela chega no topo, ela acaba abrangindo uma quantidade de outros setores, é um leque de melhorias que ela traz na própria economia, na sociedade, na dinâmica da própria vida do país, da vida produtiva do país. Então a gente precisa de falar sobre educação todos os dias. E principalmente, melhorar a educação básica, melhorar a atenção à educação básica, melhorar o orçamento federal da educação básica, que é o mais importante. Eu acho que é mais importante do que Fundeb. É melhorar, conseguir aí um equilíbrio entre a prioridade de se trabalhar a questão da educação básica como formação de base sólida, como toda a nação deve ter, como foi feito no Japão no século XIX, na Revolução Meiji, e também equilibrar esse orçamento com todas as necessidades que tem um ensino superior público, porque é ele que fomenta a pesquisa, é ele que gera nova tecnologia, é ele que gera ciência no país. Então a gente precisa também discutir isso. Então é o vídeo que eu queria deixar sobre não passar batido o dia 28 de abril, que é importante discutir sobre ele, sobre a educação, e isso todos os dias. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se não inscreveu, se inscreve, que é importante pra gente aí aumentar a nossa força nessa caminhada. A gente se encontra em outros momentos. Obrigado por assistir até aqui.